enfim. Assim, só para, assim, pode ser que tenha algumas pessoas que tenham uma, não sei se pode dizer uma visão liberal, mas uma pessoa que acaba assistindo muito Globo News, vendo muito lá o André Schwartzman, o Alexandre Schwartzman, o Ricardo Amorim, essa galera mais liberal aí, mais ligada ao mercado financeiro e que possa pensar, pô, os caras estão falando aí de emissão monetária, de MMT, e a inflação? Eu assisti o episódio do seu podcast com o André Roncalha, que explica minuciosamente a MMT, né? André Roncalha, que é o economista também do Conexão Xangai, quem puder assistir lá também, é bem interessante. E eu queria que você pudesse dar uma explicação aí nessa questão da inflação, que é o maior pesadelo quando se diz sobre emissão monetária. Como que se poderia evitar a inflação e que caso a emissão monetária poderia provocar a inflação? Vamos lá. Primeiro, inflação é aumento contínuo de preços. Contínuo, isso é importante. Por quê? Porque a gente está tendo uma inflação no Brasil, mas ela não é um aumento contínuo de preço. Tá? E isso tem a ver um pouco com o coronavírus, porque fechou os países em momentos diferentes, abriu em momentos diferentes, readequou preços, etc. Enfim. Mas a inflação, também aí já é uma coisa que também eu já tenho um pouco mais de discordância com o Ciro. Mas o que é basicamente a inflação? E o Ciro sabe disso, ele sempre fala. Se você tem 10 geladeiras e tem 10 pessoas querendo comprar, ela tem um preço. Se você tem 10 geladeiras e tem 15, 20 pessoas querendo comprar, ela vai subir de preço. E aí você chama esse aumento de preço de inflação, que é dada por uma demanda que é maior do que você está podendo produzir, certo? Isso é a inflação tradicional. O que acontece? O que a MMT vai falar? Ela vai falar, ora, sabendo disso, qual é o limite do gasto, né, do déficit que você pode fazer sem gerar inflação? Ora, é da sua produção. Você tem que analisar a tua produção, e aí por isso que é importante. As pessoas acham que MMT é assim, ó, vai lá e faz o que você quiser. Gasta aí, faz o que. Não é isso que a MT diz. A MT está dizendo o seguinte: não há restrição financeira, mas há restrição do mundo real, da tua produção, da tua capacidade de produzir, dos teus trabalhadores. Você tem engenheiro para fazer a coisa? Você tem maquinário para fazer a coisa? Você tem inteligência para fazer a coisa? Esses são os limites do mundo real. Então, se você, por exemplo, pega um governo Ciro e pega e bota 5 bilhões numa área de, enfim, e-commerce, ou qualquer área assim que já está bombando, que já está na tua capacidade instalada cheia, e bota mais dinheiro, mais demanda, você vai distorcer esse equilíbrio e vai botar mais demanda do que deveria. E isso pode causar aumento de preços. Ou seja, olha que engraçado que eu estou falando aqui, a MMT, qual é o limite da emissão monetária de déficit público? A inflação. Só que a inflação não é porque você emitiu, que nesses bobocas do MBL falam. Que do aumento da demanda em determinado setor. Exatamente. Na cabeça do MBL, a moeda é uma mercadoria como qualquer outra. Então, se você bota muito mercadoria não sei o que, ela vai diminuir o preço dela, vai valer menos, vai ter inflação. Para eles é uma doença da moeda, que diz o Ciro. Mas não é uma doença da tua produção, equilíbrio entre a tua produção, o que você pode produzir e o que você está com demanda de consumo. Então, se você eventualmente, por isso que é importante, e aí a China entendeu isso perfeitamente, para fazer um investimento público, você vai precisar fazer uma grande pesquisa estratégica de quais são os gargalos na tua economia, onde é que você pode investir, quais são e aí o Ciro é genial, quais são as capacidades produtivas do país. O PDT sempre aponta 4 delas que a gente pode investir, que a gente já tem uma certa tecnologia, já tem mão de obra qualificada para isso, e achar esses setores e investir nesses setores. Isso demanda muito estudo aonde fazer esses investimentos. Então a MMT não é gaste o que você quiser e deixe que o déficit não importa nesse sentido. Não, você tem que saber onde é que você vai investir, quais são as áreas, quais são os setores, que senão você pode desequilibrar o mercado e gerar inflação, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Não sei se ficou muito claro, porque esse assunto é complexo, né? Não é fácil também. As pessoas estão ouvindo aí, às vezes, ficam um pouco em dúvida e tal. Saibam que eu estudo há 3 anos a MMT, e aí eu até hoje sou cheio de dúvidas, mas ela realmente se mostrou, principalmente depois da pandemia, uma obviedade.
Da onde surgiu tanto... Veja bem, vamos lá. Começou a pandemia, certo? A nossa economia parou, fechou tudo. Despencou a nossa arrecadação. Despencou. Então, nossa arrecadação despencou. O que a gente fez? Distribuiu R$600 para quase 100 milhões de brasileiros. Da onde surgiu esse dinheiro, pelo amor de Deus? Da emissão monetária. A iniciativa privada está quebrada. Vocês vão dizer para mim que a gente tirou, se foi a iniciativa privada que... Se a iniciativa privada está quebrada, da onde que a gente ia pegar esse dinheiro deles, você entendeu? Se fosse a iniciativa privada que tivesse dinheiro, não precisava de ninguém ajudar ninguém. Ele pega a iniciativa privada, puxa os próprios cabelos e sai, já está com o dinheiro. Ou seja, o Estado emitiu, esse dinheiro foi criado. E a gente distribuiu renda para 100 milhões de brasileiros. E foi assim, ó, ao longo de muito tempo, as coisas até melhoraram. Porque a renda média do povo brasileiro é R$413, 50% do povo brasileiro ganha até R$413, e de repente, em 6 meses, estava ganhando 600. E o mundo acabou. Assim, ó, o déficit público foi a 800 bilhões, do nada. Era 130 bilhões o déficit público, daqui a pouco foi para 900 bilhões. O mundo acabou. Assim, ó, tá derretendo, o Brasil tá acabando, essa dívida tá engolindo tudo. Perceberam? Isso foi feito no mundo inteiro. A Europa acabou de anunciar um pacotão de 3 trilhões de euros. De onde veio esse dinheiro, pelo amor de Deus? Vocês vão dizer que estava guardado num cofre, Solon? E eles têm uma questão lá que é diferente do Brasil ainda, que precisa de um acordo em vários países, né? Porque tem uma moeda... Os alemães, eles têm o Banco Central lá, mas os caras que comandam o Banco Central lá sabem que eles precisam defender o euro. A zona do euro já teve o problema com o Brexit, etc. Então, eles já anunciaram, falaram, não, no que depender daqui da gente, a gente vai fazer. E eles seguraram a barra lá. E o Fed americano não precisa nem falar. Então, assim, é só aqui no Brasil que a gente está nesse debate ainda de 20 anos atrás de que precisamos de um superávit primário urgente, como se o superávit primário por si só, milagrosamente, fosse desenvolver o país. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte, tem uma ideia que o Ciro propaga que é muito errada, que é assim, ó, se você gasta demais, é que nem um agiota, ele fala nessas palavras, é que nem um agiota, o agiota esquenta o dinheiro e ele vai subir o juro e diminuir o prazo. Esse exemplo para as finanças públicas não serve. Quem define a taxa de juros da dívida pública é o governo brasileiro e mais ninguém. Sim. Os economistas falam que ela é determinada exogenamente. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem define a taxa de juros é o Banco Central, o governo. Então não importa, a gente acabou de ter o déficit público de 800 bilhões de reais e coincidentemente nós tivemos a menor taxa de juros da história. Foi o menor custo da dívida da história ao longo desse prazo aí, com o maior buraco da conta pública e o menor custo de carregamento da dívida. Percebe? Acabou de acontecer na nossa cara, a gente viu isso acontecer. Então o exemplo que o Ciro diz, de que se você gastar muito, o agiota esquenta o dinheiro, aumenta o juro, não sei o quê, não serve para as finanças públicas. Esse exemplo é ruim. Ele sabe, ele fala, tem umas certas diferenças, não sei o quê. E eu acho que ele fala isso para ser mais didático, porque eu não quero, pelo amor, quem sou eu para ensinar Ciro Gomes economia? Vamos falar a verdade, né? Mas eu acho que ele sabe mais disso, mas ele usa como exemplo didático. Só que eu acho que talvez isso se vire contra ele no futuro. Sabe? Se ele ficar prometendo, não sei o que tal, talvez possa se virar contra ele no futuro. Então, é isso. É bom saber que quem define esse exemplo do Ciro também é errado, e as finanças públicas não são como as finanças de uma dona de casa. Esse é um erro que a heterodoxia já sabe. Isso já todo mundo sabe. Você não pode ficar comparando as finanças do Estado com a finança do orçamento familiar. Porque na tua casa você não tem como emitir teu próprio dinheiro, definir a taxa de juros da tua dívida. Você não pode fazer isso. E veja bem, que nem eu falei para vocês, a dívida pública é uma dívida para ser refinanciada, ela não é uma dívida para ser paga. Então, são coisas completamente diferentes. Entretanto, de novo, né, vou ponderar para vocês aqui. Eu, Ciro, tenho uma missão de ser presidente do Brasil.
Uma coisa é a gente estar conversando aqui sobre esse assunto, tal. Outra coisa é o cara que quer ser presidente do Brasil, do nada querer pregar uma teoria, tal. É missão difícil, né? Então, eu acho que eu falei demais aí, né, Solo? Mas eu acho que eu respondi a tua pergunta, eu né? entendi, sim.